Oi gente, eu sou o Gustavo. Eu sou o Guilherme. E esse é o De Repente Alasca. E hoje a gente veio aqui mostrar pra vocês, contar um pouquinho da nossa história, de como surgiu esse canal, De Repente Alasca, por que De Repente Alasca, contar um pouco da nossa história, pra documentar também um pouco da nossa vida, da nossa rotina, mostrar pra vocês o que a gente espera, tanto pra 2026 quanto pro resto da vida. Mesmo a gente tendo 20, 19 anos, os dois tendo quase a mesma idade, a gente com 19 anos, 20 anos, a gente já passou por muita coisa, muito perrengue, e a gente já conquistou muita coisa, e a gente parou para pensar, por que não documentar isso e mostrar para outras pessoas que a vida não é fácil, mas também não é impossível de se viver, né? A gente quer mostrar para vocês que se a gente tiver, no meu caso, tiver alguém com força de vontade, a gente consegue ir um pouco mais além, a gente consegue conquistar algumas coisas mais cedo do que o esperado, mais cedo do que a média. Então, meados de 2022 para 2023, eu e o Gustavo se conhece, a gente começa a namorar, então a gente começou a estudar junto no mesmo colégio. E a partir daí a gente tem uma caminhada muito difícil, por conta de a gente ser um casal e também ter muitas dificuldades na vida. Eu não sei se é todo mundo que passa isso ou só a gente, mas a gente encontrou várias pedras no caminho e ainda encontra. Inclusive, dentro disso, depois que a gente se conheceu, a gente já começou a pensar para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. E a gente se viu num desafio muito forte, que foi quando a gente abriu um mini delivery aqui em Terra Roxa para poder vender comida, para ganhar dinheiro. E eu passei na faculdade de Engenharia Civil em Toledo. Nisso a gente já pensava em investimento. A gente acabou comprando terreno aqui em Terra Roxa para poder construir, e a gente não tinha meio um pensamento assim de investimento, o que a gente vai fazer ao longo da vida. Então a gente comprou por comprar, e a gente comprou ele parcelado. Nisso a gente teve que ir para Toledo por conta da minha faculdade. Lá eu fiquei 3 meses fazendo faculdade, e daí o bolso apertou. E nessa época eu tava desempregado, não tinha conseguido arrumar um emprego ainda. Então o Gustavo ainda não tinha conseguido ganhar a bolsa da faculdade ainda, o auxílio da faculdade, na verdade, né? E então ele precisou parar, trancar a faculdade presencial, e pra gente conseguir um emprego. Daí a gente conseguiu um emprego, eu consegui um emprego num delivery também nessa outra cidade, e em seguida ele conseguiu entrar também. Então, e ali a gente ficou pra base de quanto tempo, mais ou menos? 4 meses. De 4 meses. E assim, ali foi, eu acho que até então, a nossa pior experiência, assim, como funcionário. Trabalhando assim, era explorado, era tortura psicológica da parte do gerente do delivery. Trabalhava muito, o Gustavo trabalhava numa escala maior que a minha. Ele era das 8 da manhã até as 10 da noite, tendo o almoço, 1 hora de almoço e 15 minutos de café da tarde, às 5 da tarde. E ele saiu 1 hora mais cedo que eu, e eu começava às 3 da tarde até às 11 da noite. E o que acontece? Então a gente ficou 4 meses nesse delivery, trabalhando ali. A gente conseguiu alugar uma kitnet que a gente pagava R$950 por mês lá. Foi um achado, assim, a gente tava andando na rua, a gente bateu o olho e não era por imobiliária, era direto com o proprietário. A gente ligou, a gente fez a visita no mesmo dia a gente entrou, viu a casa, ficamos. No dia seguinte assinamos um contrato de 1 ano e ficamos com a casa. E morando lá, a gente ficou um dia na casa, a gente não chegou a dormir nem um dia na casa. Aí no dia seguinte, assim, a avó do Gustavo e o tio do Gustavo conseguiu mandar a nossa mudança, que não era muita coisa, pra lá. Era uma máquina, um sofá, uma cama e as roupas e panela. As roupas, um armarinho que tava caindo aos pedaços também, panela, esses utensílios assim, um fogão, coisa básica assim, tudo em cima de uma montana. Aí assim, o que acontece? Durante o trajeto
6 quilômetros. Para quem é daqui do oeste do Paraná, vai saber que tem o Bioparque indo para Toledo. Então o câmbio do carro quebrou 6 quilômetros antes de chegar no Bioparque. Então tava tipo uns 20 a 30 quilômetros fora da cidade ainda. Aí a gente começou na correria de ligar atrás de frete, e aí para fora da cidade era R$300 que eles estavam cobrando, era 450 e só aumentava o valor. E a avó do Gustavo ficou das 1 da tarde até as 5 da tarde na beirada da BR, debaixo de sol assim, e ligaram pro seguro do carro. O seguro, aí primeiro falaram que conseguia pegar o carro com a mudança, levar até a nossa casa, deixar as coisas lá. Aí depois falaram que não ia dar certo, que precisava só levar o carro. Aí tiveram que pegar a nossa mudança, tirar de cima do carro, deixar na beirada da BR, todas essas coisinhas assim, e levar o carro. Aí rolou, vai, perrengue vem. A gente conseguiu um Uber, um rapaz com uma pampinha aceitou o frete e a gente foi na frente, depois ele foi. Aí, cara, foi muito louco, a gente só conseguia rir porque a gente chegou assim, nossas coisas estavam tudo jogado na beirada da BR. Aí passava carro assim, a gente ficava deitado em cima da cama na beirada da BR, e os carros passavam assim, a gente ficava rindo da reação deles. E eu acho que esse ponto foi onde a gente falou: tá? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não vai ser fácil nem um pouco. Por quê? Já tava ruim de a gente conseguir alguém que buscasse essa mudança no meio do nada, porque todo mundo achava que era golpe. E a gente foi, na fé e na coragem. Um rapaz disse pra gente que ia buscar e a gente foi lá esperar. Nisso a gente pegou um Uber, que o preço era uma coisa, e chegando lá ele cobrou o triplo. Nosso celular descarregou, então a gente não tem registro desse momento inesperado, né? E a gente ficou no meio da BR sozinho, esperando que aquele rapaz ia ser tocado e ia buscar a gente. É, porque como a gente tava sem sinal, sem bateria, não tinha como a gente ligar pro rapaz do frete falando, olha, porque assim, a avó do Gustavo entendeu que era antes, então a gente entendeu que era depois, daí a gente passou uma coisa, mas era outra pro rapaz. Aí a gente falou, não, se Deus quiser ele vai entender que é pra fora, saindo de Toledo é pra frente do Bioparque. Aí a gente ficou lá e começou a escurecer, começou a dar medo, passava carro, caminhão, e de repente vem aquele cara assim, chega só com a pampinha dele, com umas cordas, falou, ô glória! E ele falou assim, não, eu não vi vocês da beirada da BR, então eu segui até que eu cheguei aqui. Mas naquele dia foi Deus, cara, foi muito loucura. Então passou alguns dias, não foram meses ainda, foram alguns dias. Teve uma feira de doação de pets na Praça da Cultura, lá. E aí a gente estava vendo alguns videozinhos, eu falei pro Gustavo, vamos lá. Mas ele falou assim, vamos, mas não vamos adotar nada, porque a gente não tem condições de adotar ninguém. Aí eu falei, não, então tá bom, assim, com segundas intenções já. Chegamos lá, a gente ficou em volta só de uma cerquinha, só de um chiqueirinho, que tinham 4 cachorrinhas, que as 4 eram fêmeas. E 3 foram doadas, famílias quiseram adotar. Aí tinha uma que ficou que as pessoas não queriam adotar por conta de um probleminha na vulva dela, que era pra dentro. Aí a gente falou, não, então vamos adotar. Eu convenci ele, implorei pra adotar, conseguimos adotar. Aí no caminho, voltando de a pé pra casa, pra kitnet, eu lembrei de um livro que eu tinha lido, chamado Meu Nome é Alaska. E naquela época a gente assistia muito Vibe de 2, que eles estavam rumo ao Alasca. Aí eu juntei mais um, falei, vai ser Alaska o nome dela. E ficou Alaska. Alaska ficou com a gente nesse período todo de 2024, 2025 inteiro com a gente. E desde aí então a gente conseguiu entrar em contato com uma empresa de marketing digital, que trabalhava com mídias sociais. E então a gente entrou em contato com eles, a gente conseguiu entrar lá, aí a gente ficou ali por base de 1 ano, também que não era muito diferente a exploração, né? Eu acho que é difícil até emprego que não explore o funcionário.
mas a gente saiu do ruim e foi para um pior em questão, né, de exploração, tortura psicológica era horrível. Nessa empresa a gente foi taxado que a gente deu golpe neles. É que assim, vou contar um pouquinho do que aconteceu. Eles eram nossos parentes, na verdade uma pessoa lá dentro que era a mulher do dono era nossos parentes. E era uma campanha eleitoral e tudo isso. E eles não sabiam administrar essa empresa, até hoje não sabem, tanto é que era uma pequena empresa e agora já não é mais nada praticamente. E no final de tudo isso falaram para os nossos familiares que a gente deu golpe, que o dinheiro da campanha caiu da nossa conta, por isso que a gente comprou um carro. A gente comprou um Fiestinha 2005, um carro de 10, 12 mil. Dinheiro que a gente estava juntando faz tempo, porque aqui a gente tinha uma bis em Terra Roxa. Enfim, falaram que a gente deu golpe, esse dinheiro caiu na nossa conta, o que não é possível, porque as pessoas que sabem e entendem, o dinheiro do fundo eleitoral, quando é pago para alguém, cai no nome de quem fez uma nota fiscal. Mas depois de tudo isso se resolveu, a gente não se fala mais, não se resolveu. Vários outros funcionários que trabalhavam nessa empresa também fizeram reclamações pra gente do que aconteceu, saíram de lá por conta dessa picuinha, dessas coisas que rolavam lá dentro. E a gente, pra vocês terem ideia, a gente ficou com o pessoal que a gente prestou a campanha, no caso eu prestava, que era a candidata lá de Toledo, né? E daí, apesar de tudo isso, a gente foi morar na chácara deles, ficamos um bom tempo lá e a gente só decaiu. Assim, vou explicar pra vocês o porquê que o Gustavo usou o termo decaiu. Por conta de que a gente foi morar lá achando que a gente ia conseguir se estabilizar, conseguir guardar mais dinheiro, continuar trabalhando pra eles e guardar dinheiro, só que ficou desorientado, porque aí eu fiquei, assim que a gente entrou na chácara, eu comecei a trabalhar e esse serviço exigia com que eu viajasse muito, então eu não ficava em casa, o Gustavo ficava sozinho, eu ficava 3 a 5 dias fora de casa, viajando, e ele ficava sozinho. Então, e querendo ou não, o dinheiro também não era o suficiente, porque a gente tinha muitas contas para pagar ainda, para quitar. Tinha um terreno para pagar também, outras contas. Inclusive, foi um empréstimo que a gente fez para ir morar em Toledo, de quase 10 mil reais. E a gente estava lutando muito. Esse empréstimo era para pagar os aluguéis da nossa casa, por conta que minha família não tem dinheiro, muito menos a família do Guilherme. Então ninguém conseguia sustentar a gente lá. A gente fez um empréstimo no nome da minha avó. E até hoje a gente não conseguiu pagar tudo. Na verdade a gente pagou esses dias agora, quando a gente vendeu o nosso primeiro carro. Em 2025 para nós foi um ano muito conturbado, muito ruim. De 2025 eu não quero nem lembrar, por conta, tanto financeiramente como o ano em si pra gente foi um ano assim muito horrível pra gente. Foi muito conturbado. A gente, no período de 2025, a gente morou na chácara. A gente passou 9 meses, a gente entrou em março, saímos agora em novembro. E assim, a estadia na chácara pra gente foi muito boa, a gente gostou muito da experiência. A gente já tinha vontade de morar em sítio, morar em chácara. E morar na chácara assim mesmo, ter essa vivência na chácara foi pra gente, ter a certeza de que é isso que a gente quer futuramente pra nós. Que a gente quer trabalhar muito pra ter a nossa própria chácara. Porque querendo ou não, não era nosso, né? A gente tinha que pedir autorização para fazer as coisas, e quando fazia, algumas vezes brigavam, assim, reclamavam, vinha reclamação. E eu acho que o nosso porto seguro era a Alaska mesmo, a Luna, os nossos gatos que a gente adotou posteriormente, que também vieram reclamações, né? Vieram se meter o fedelho na nossa vida, sabe? Mais um animal que vocês estão adotando, mais coisa, mais despesa, sabe? Só que intromissão da vida alheia, né? Mas a Alaska em si era a nossa companheira, ela tava ali desde o início, todos os perrengues ela tava ali. E pra vocês, ou pra alguém pode parecer que é coisa tola, assim, um cachorro
conseguir alegrar a gente, consolar, mas a Alaska era a Alaska. A Alaska era a nossa... A gente tomou, eu costumo falar que a gente tomou a Alaska como uma filha mesmo. A gente adotou ela como uma filha mesmo, porque apesar de tudo, no período da kitnet, ela deu um prejuizão de mais de 5 mil reais pra nós. Ela não teve nenhum problema de saúde, mas ela destruiu a kitnet. Destruiu tudo que ela podia, ela destruiu lá naquela kitnet. A gente teve que trocar todas as portas internas da casa. Móveis que a gente nem tinha, ela destruiu. Teve que pintar toda a casa. Aí foi um perrenguezão, mas sim, cara, mesmo com tudo isso, a gente chegava alegre ver ela, sabe? Teve vezes que a gente chegava em casa assim, tinha café no chão, açúcar, sal. A vez que ela destruiu o pote de sal, o saco de sal no chão, ficou mais de um mês sal no chão, que eu não conseguia tirar nem lavando o chão. Cara, foi uma loucura 2024. Aí chegou o mês de outubro, 18 de outubro, chegaram na gente, falaram, olha, vocês têm 30 dias para sair da chácara. Nós tínhamos completamente a ciência de que uma hora ou outra poderia chegar, né? Até porque a gente não estava sendo pago e a gente também não estávamos pagando para estar ali. Então a gente sabia de que aquilo ali uma hora ou outra ia vir. E a gente estava com muito trabalho também, então a gente não conseguiria dar conta de manter a manutenção da chácara o tempo todo. Sim, o mato crescia, sim, a gente não conseguiria fazer tudo o que a gente deveria fazer, mas os próprios donos passavam muito trabalho pra gente, e a gente não tá reclamando também, mas a gente sabia que isso ia acontecer e aconteceu de fato. Só que assim, o que acontece também? Eu acho que a gente não explicou muito bem, mas a gente morava na chácara dos nossos patrões. Então a gente tinha uma certa intimidade com eles. E o que o Gustavo mais pediu para eles foi pra gente saber que aquilo ali iria acontecer. A gente pedia assim, olha, avisa a gente com uns 2 meses pelo mês de antecedência, 2 a 3 meses de antecedência, só pra gente se programar. A gente pedia, mas e eles falavam assim, não, por mim, vocês ficam aqui pra sempre, ajudando, E quando a gente chegou lá também, eles falavam assim, olha, não precisa ficar o dia inteiro aqui em função da chácara também, só dedica 1 hora do dia pra cuidar. E então também na hora que eles pediram a chácara de volta, pra gente foi uma desculpa, sabe? Tipo, que a gente não tinha muito tempo, não que não fosse verdade, mas tipo, poderia ter avisado a gente com antecedência, sabe? Olha, daqui 2 meses a gente quer que vocês saiam, tudo bem. E o que é que acontece? Desde do dia 18 de outubro, quando a gente recebeu essa notícia, a gente começou a saga de procurar casa. A gente andava na rua, andava mesmo, debaixo do sol de 32 graus, olhando casa por casa para saber qual que estava alugando. E andava e ligava em imobiliária, entrava em contato, a gente rodava sites das imobiliárias. E foi 17 dias mais ou menos fazendo isso, até que a gente encontrou uma. A gente foi visitar 3 casas que cabiam no nosso orçamento. Uma delas era 1.900, a outra era 1.700 e essa que a gente tá aqui é 1.400. Aí tá, conseguimos ligar para um colega nosso que faz frete. Ele aceitou fazer frete nosso, isso numa quinta-feira. Na sexta-feira, e isso tudo a gente já tava sem carro, então a gente tinha que sair do sítio, pegar Uber para ir pra cidade, visitar a casa, ir pro escritório trabalhar. E numa sexta-feira a gente chegou em casa umas 7 horas da noite, já estava escuro. E a Alaska, ela tinha um costume, a Alaska e a Luna, ela tinha um costume de sair, porque assim, lá em volta de casa era cercado, então elas conseguiam fugir pelo sítio assim, ficar vadiando. Aí nesse dia a Alaska saiu assim, e a gente tava com um aperto no coração, porque eu acho que era mais pelo medo dela não voltar a tempo de fazer a mudança, sabe? Tipo, será que ela vai chegar a tempo? Porque já tinha havido outras vezes que ela ficou 2 a 3 dias fora de casa e a gente não fica preocupado.
Mas aquele dia a gente ficou muito preocupado, muito agoniado, porque ela não voltava, a Luna voltou para casa e ela não voltava. Então a gente terminou de arrumar nossas coisas. Deu sábado de manhã, estava previsto para a gente fazer a mudança às 8 da manhã. A mudança ia ser 8 da manhã, a gente acordou mais cedo. A Alaska ainda não tinha chego, a gente estava agoniado, então a gente falou, não, então vamos fazer a mudança. Assim que a gente voltar, tenho certeza que ela já vai estar aqui. Colocamos a nossa primeira remessa em cima do carrinho também, que foi uma estradinha. A gente colocou nossas primeiras coisas em cima da estradinha. Saímos, estamos vindo assim, e bem na BR, assim, quase que entrando, porque a chácara que a gente morava ficava 2 quilômetros fora da cidade, então era muito perto. Aí, fazendo assim a primeira curva da BR, eu avistei um cachorro deitado assim na hora que eu bati o olho, eu já sabia que era Alaska. Porque não sei porquê, mas a Alaska era fácil de reconhecer que era ela. Aí eu bati o olho e falei assim, Gustavo, é a Alaska. A gente falou pra ele, falou para. Ele encostou assim um carro cheio com as mudanças em cima assim. Carro vem, carro vai, carro vem, carro vai. E a gente voltou assim correndo pra trás, que foi um pouquinho pra frente. A gente foi assim, a gente viu, o Gustavo começou a chorar, ele sentou na beirada da BR, do ladinho do corpo dela assim, sabe? E naquele momento assim, nossa alma foi tudo por água abaixo, tudo que a gente, sabe? Porque o ano já tinha sido uma bosta, tudo já tinha sido muito ruim na nossa vida, tudo de pior já tinha acontecido pra gente financeiramente, tudo. Decepção, várias coisas. E aí encontrar nossa filha naquele estado, naquele lugar, porque ela não era acostumada a ir pra aqueles lados, um adendo, né? E assim, ela não é que a gente não cuidava dela, é que a gente já tentou deixar ela presa e a gente via que ela ficava muito ruim e ela também comia tudo, inclusive uma coleira de ferro que a gente colocou nela, corrente mesmo, ela deu um jeito de escapar. Então a gente tentava tampar os buracos toda vez que ela escapava do sítio, mas ela continuava a fugir. Inclusive nesse último mês... É que ela fugia também, mas ela voltava sempre pra dormir, e ela dormia dentro de casa, então ela saía e voltava. Ela ficava em volta de casa assim, então aquele lugar que ela tava não era um lugar comum dela estar, porque ela nunca tinha ido pra aqueles lados. E era longe. E era muito longe, tipo, pra ela nunca foi pra aqueles lados. E aí ela era um cachorro assim, tipo, de porte grande até. Então ela era um animal que gostava de ficar livre, de correr, de explorar, de fazer as coisinhas dela. E por aí ela voltava pra cá, então a gente ficava tranquilo. E um dos motivos da gente ter mudado pro sítio era ela, pra ela ter um espaço livre, porque a gente morava numa kitnet e não era viável. Pela conta de que ela ficava dentro de casa, então ela destruiu a casa, daí foi pro sítio pra ela se sentir mais livre, pra ela ter espaço pra correr. E a gente não foi atrás de apartamento também, porque ia prejudicar muito a saúde dela, mental também, porque sair de uma chácara pra ir pra um apartamento, um ambiente 100% fechado, metros quadrados só ali, a bichinha não ia ter liberdade, então a gente tava atrás de casa e era difícil encontrar a casa que o proprietário falava assim, não pode trazer animal, a gente aceita. A gente até tentou, a gente entrou em contato com o proprietário, falando assim, não, a gente assina um termo de responsabilidade, com o que acontecer a gente devolve do jeito que a gente pegou. Não quiseram também, então a gente encontrou uma casa que aceitava animal. Então, no dia seguinte que a gente ia mudar pra casa, a gente encontrou o corpinho dela. Então a gente levou a primeira remessa, voltamos, pegamos o corpinho dela, levamos pra chácara, enterramos com a maior dor no coração do mundo. E terminamos de fazer a mudança, fomos pra casa nova. E daí ali o nosso luto começou e tá até hoje, né? É aquele ditado, a dor da perda não vai embora, a dor do luto não vai embora, a gente aprende a conviver com ela. Então, assim, pode parecer bobo até, né, ouvindo a gente falar, mas é que a gente adotou a Alaska como uma filha. A gente tem a Alaska como uma filha. Então, naquele sábado, a gente não tinha força pra nada, a gente não queria arrumar casa, a gente não queria nada. A gente queria voltar pra casa da mãe e ir até o colo da mãe e só saber chorar. A gente, inclusive, chegou a cogitar voltar pra Terra Roxa, onde a gente morava, com uma relutância muito grande, mas a gente não viu esperança. Eu fiquei me perguntando, e agora? O que a gente faz? A vida já é uma bosta, né? Agora, inclusive, quando uma pessoa, um cachorro, um animal que a gente ama, morre. Filho. Acaba. E a
gente ficou um mês naquilo, a gente não mexeu na casa do jeito que chegou, ficou. Sorte que a minha avó foi lá pra poder ajudar, inclusive um beijo, vó. A avó do Gustavo foi lá pra dar um ar, né, pra dar um gás pra gente, porque pra ajudar a esparecer, pra gente não ficar pensando muito naquilo. Então ela conseguiu distrair a gente. E eu acho que as 2 primeiras semanas foram terríveis pra nós, porque a gente não conseguia ficar bem. Porque tudo que a gente pensava, todos os planos que a gente traçava, tudo que a gente queria pra vida, pro futuro, era pensando especialmente nela. Tudo. Ter uma chácara futuramente, se fosse ter uma casa grande pra ela. Então tudo que a gente... Viajar, a gente tem um sonho de viajar de carro, motorhome. A gente pensava nela, no conforto dela. Tá, mas a gente quer viajar de motorhome, quer viajar de carro. Vamos pensar em alguma coisa pra ela, pra ter pro conforto dela. E a gente amava carregar ela no banco de trás do carro e ela ficava aqui, vinha no meu colo. Ai, era um amor. Isso tudo em novembro. A gente ficou esses meses só levando a vida, né? E agora em dezembro a gente começou a voltar mais, ficar um pouquinho melhor, só que ainda continua lembrando. A gente já gravava vídeo pra internet, eu já gravava vídeo pro TikTok, e depois da perca da Alaska eu não queria mais nada, não queria gravar vídeo, não tinha força para cuidar de casa, não tinha força para gravar vídeo, não queria. E daí agora veio a ideia, por que não gravar vídeo? Pro YouTube, pro TikTok, pro Instagram, tudo que for da nossa vida, do que acontece, porque, gente, a vida não é fácil, ainda mais quando acontece esse tipo de coisa e a gente passa por muito perrengue. Eu não sei se é todo mundo, se é você que tá assistindo a gente ou qualquer pessoa do mundo passa por tanto perrengue enquanto a gente passa. Eu não sei, eu acho que eu tô aqui pedra na cruz, o Guilherme, porque não é possível que todo mundo tenha que passar por tanta coisa que a gente passou. Agora no final do ano, a gente ainda teve um alívio no coração, porque a gente tava sem nada pra andar, né? A gente tava andando de a pé, lá em Toledo é tudo longe, ônibus não passa onde a gente mora. Tô sendo contemplado num consórcio que a gente tinha, a gente tava pagando muito tempo. E daí a gente conseguiu pegar nosso primeiro carrinho que tem tudo, que tem ar-condicionado, que funciona. Não, uma coisa, a gente tava até lembrando ontem que o nosso Fiestinha 2005 que a gente tinha, a porta do carona não abria por dentro, era só por fora. Essa porta aqui do lado esquerdo atrás não abria por dentro. Eu tava com a embreagem estragada, o Gustavo tava dirigindo assim, ele tinha que enfiar a mão lá, devolver o cabinho da embreagem de volta. Tava com o acelerador, o carro tava acelerando sozinho. Aí eu até falava assim, meu Deus, até no carro que abre por dentro da porta do carona, pra mim tá bom, tá perfeito. E Deus abençoou que a gente conseguiu. E Deus abençoou, cara, porque foi uma loucura esse carro, né? E agora o nosso plano é dar seguimento à nossa vida. A gente não tem um plano fixo do que a gente vai fazer, do que a gente quer, até porque a gente ainda tá muito desnorteado do que vai ser a nossa vida, do que a gente tem planos, porque, como a gente já falou, tudo era Alasca. Então a gente tinha o plano de viajar, ter um motorhome, entre aspas, um carro que dava para viajar, justamente pela Alasca, porque a gente queria conhecer o mundo. E agora esses sonhos de tanto ter a chácara, tanto viajar, ficou muito sem sentido, tipo, pra quê? Por quê? E pra que conviver na nossa vida assim? Porque a gente queria, eu não sei, a gente via Alaska como uma criança de 7 anos ali, né? Então a gente, na minha cabeça, queria conquistar tudo pra ver o sorriso na cara dela, ver ela feliz. A gente queria levar ela pra praia, fantasiar ela de tubarão, de baby shark. Entende? Era pra ela tudo. Inclusive a nossa última rota era o Alasca. Por incrível que pareça, seria a última rota do Alasca. Então assim, daí eu até do nada eu peguei e falei pro Gustavo assim, às vezes a Alaska entrou na nossa vida pra ensinar a gente a amar, né? Então tudo que a gente fazer vai ser pra ela, só que de uma forma simbólica, né? A gente vai seguir a nossa vida e dedicando umas coisinhas pra ela. Então esse canal é em homenagem a ela, não só a ela, mas todos os nossos outros pets, a Luna, o Olavo, a Olga, mas de forma mais especial, porque ela tem um cantinho especial no nosso coração. Então, bem-vindos ao Alasca, pra Alasca.